Fala pessoal, sempre bem? Sempre bem, é isso aí. Bom, venho fazer esse vídeo para vocês, falar tamanha importância do vídeo. Nós temos uma reflexão aqui no canal que eu falo sobre suicídio e hoje eu não vou fazer uma reflexão, vou passar uma simples mensagem, né? Nós temos seguidores no canal que não são policiais, tem aqueles que são policiais e estamos no mês do Setembro Amarelo. É um mês importante, é um mês que nos alerta sobre um problema que vem acontecendo com frequência e infelizmente tem aumentado, que é a questão do suicídio no mundo. Não afeta só a polícia, não afeta só o Brasil, afeta o mundo. É um problema de falta de sentido, de desilusão da existência e de uma falta de porquê substantivado para ser alguém. E no mundo consumista que nós vivemos, nós somos classificados e a nossa identidade ela é construída através do ter, do possuir, do conquistar, da riqueza, da prosperidade, do sucesso financeiro, da ascensão profissional de cargo, enfim. Essa identidade é construída. E eu quero dizer para você, hoje no mês de Setembro Amarelo, que não, isso não é você. Hoje estou fardado. Se eu tirar essa farda, se eu tirar meu título de graduação, pós-graduação, quem sou eu? Percebe? Se eu perder minha conta bancária, se eu tirar tudo isso que eu tenho, todas as conquistas, sejam elas de cunho acadêmico, profissional, financeiro, tudo, este sou eu, não é isso? Eu dou um exemplo da passagem de Jó, personagem bíblico, que é mais ou menos assim. Jó, personagem bíblico, tinha tudo para estar feliz, e ele era um personagem feliz. Jó, ele recebeu de Deus bênçãos materiais, bênçãos emocionais e espirituais, porque ele era uma pessoa sadia, uma pessoa que tinha vínculos familiares saudáveis, filhos que respeitavam e amavam, ele tinha riquezas. Então, Lúcifer, ou o diabo, fala, é fácil seguir o Senhor assim, Deus. Eu quero ver se o cara estiver na pindaíba, se ele vai seguir a Deus. Então, Deus conhecia o coração, a intimidade, a construção da identidade de Jó. E Deus fala para Lúcifer, pode fazer o que você quiser, só não tira a vida dele. Então, Lúcifer começa a empreitada para tentar desarticular, desestabilizar, destruir Jó. Então Lúcifer começa a fazer tudo isso, ele perde a família, ele perde os bens materiais, ele perde a riqueza, ele desenvolve a lepra, que na época estava associada ao pecado, então ele é marginalizado socialmente na comunidade dos hebreus, dos antigos israelitas, então ele é marginalizado até socialmente, ele é condenado pelos que viriam a ser amigo deles, que eram amigo dele. E neste momento Jó, ele dá murmurações, ele reclama, mas ele não comete suicídio, mas ele não desiste da vida, ele não desiste da fé dele. E no final do livro a gente percebe que Jó acaba a sua carreira, depois com Deus retribuindo tudo de volta, com 100 e poucos anos de idade e com a vida de fartura emocional e financeira. Essa reflexão do livro de Jó, independente da sua fé e religião, ela mostra bem isso. Independente da fase que você está passando, seja uma fase difícil financeiramente, uma fase difícil afetivamente, estou com meu relacionamento ruim, meu casamento está ruim, perdi alguém querido, Caio, eu estou numa crise financeira terrível. Independente da fase que você está passando, essa fase não define você. Essa fase não é você. É uma fase, é uma instância. E para encerrar, certa vez um rei muito poderoso e rico que perguntou para um sábio na aldeia: sábio, eu quero saber o segredo do sucesso para manter meu império eterno. Quando eu estiver rico, quando eu estiver pobre, o que eu tenho que fazer para o meu império nunca cair na mão do império inimigo? E um senhor de idade, muito sábio, disse para ele assim: olha, eu tenho uma resposta para você. E deu um anel para esse rei. Um anel grande que tinha algo escrito dentro do anel, um papelzinho. E o sábio disse assim pro rei: você só vai abrir este anel em duas circunstâncias da sua vida para ler o que tem dentro dele. Quando você estiver muito bem, o seu império estiver muito feliz, as pessoas estiverem saudáveis, o império estiver prosperando financeiramente, quando o império inimigo não estiver atacando, quando você estiver no ápice do seu império, você tem que abrir esse anel e ler o que está dentro dele. E a outra circunstância que você vai ter que ler o que está nesse anel é quando você estiver no seu buraco, no fundo do poço financeiro, o império estiver em frangalhos, o inimigo estiver te atacando, e você estiver realmente no fundo do poço, na situação mais terrível da sua vida, você vai ter que abrir e ler o que está nesse anel. O rei ficou meio encafufado, dizendo uma gíria simples. Tudo bem, pegou o anel e foi embora. Passado muitos anos, ele estava no ápice do seu império, todo mundo feliz, a família prosperando, o inimigo estava afastado. Ele estava num banquete comemorando uma conquista e estava tudo muito bem.
o império dominando as regiões próximas. E ele lembrou do que o sábio falou. Então ele abriu o anel e leu aquela frase. Ele refletiu por alguns minutos, fechou o anel, guardou o papel e continuou aproveitando o momento de ápice de felicidade. Passado muitos anos, o império inimigo ataca o império dele, ele está em frangalhos, crise econômica, o império se dissipou, ele está correndo num bosque porque o inimigo está correndo atrás dele, carruagens, cavalos, o inimigo atacando, a tropa já tinha sido dizimada, ele está se escondendo, ele se depara com um penhasco, ele vai morrer porque o inimigo está vindo atrás, e ele fala, agora é o pior da minha vida, perdi tudo, então agora é hora de eu ler o que está no anel. Então ele abre o anel e lê aquele papel, fecha o anel, e o que estava escrito naquele anel? Tudo passa. Tudo passa. Ele se esconde num buraco, as tropas inimigas o procuram, mas não o acham. Ele se esconde, volta para o seu império, reconstrói as tropas, reconstrói o seu império e volta a ser rei novamente com prosperidade depois de muitos anos. Moral da história: tudo passa. Momentos de felicidade irão passar. Momentos de tristeza também irão passar. Você não é este momento de tristeza que você está passando. Você não é esse momento de dificuldade que você está passando. Este é só uma fase, é só um momento, é um retrato, um recorte da sua vida. Que tenho certeza que se nós olharmos de forma mais ampla, a sua vida é felicidade, é sucesso, é afetividade com aqueles que você ama. Amém? É isso aí. Então o recado é: não se deixe acreditar que você é essa fase ruim. É só uma fase, tudo passa. A tristeza passa e a felicidade também passa. Aproveite o melhor da tristeza. Aproveite o melhor da felicidade. E assim você vai construir um livro da sua vida. Que eu tenho certeza que no final o título vai ser um título de alegria e felicidade. Beleza? Um beijo no coração e desejo a todos sucesso e muita felicidade na vida. Até mais.